Pílula azul ou pílula vermelha? Matrix 4 foi confirmado e a internet ficou empolvorosa, mas por que mesmo? Será que essa galera sabe o que tá comemorando ou tá só seguindo a onda e nem é tão fã assim do filme? Hã? O meme. Sabem que é M&M's, né? Meu povo, sempre que eu vou tocar aqui num assunto mais delicado, principalmente pra internet, digamos assim, eu falo isso. Eu não detesto Matrix, pelo contrário, assisti todos os filmes, assisti Animatrix, gosto muito. Então não venham falar que eu tô dizendo que a franquia é ruim, não. Mas eu já sabia que Matrix ia voltar e vocês devem saber também, porque acompanham o resumão aqui, tá todo mundo inscrito no canal? Todo mundo inscrito no canal? Então vocês acompanham os resumões que a gente sempre dá as notícias, né? Toda semana. Pois é, alguns meses já vinham falando, mas falavam que ia ser um reboot. E apesar de eu não gostar mesmo de reboot de um clássico como Matrix, talvez fosse a melhor opção nesse caso, viu? A Warner, no final dos anos 90, início dos anos 2000 ali, viveu um período de mente extremamente aberta. Uma fase que eles estavam deixando a galera experimentar. Experimenta. Foi tipo uma continuação dos anos 80, onde se criava coisas novas e notórias constantemente, se liga? Eles tentaram fazer isso, emularam. Os diretores estavam com total liberdade para criar coisas novas. Não é à toa que o Peter Jackson fez a trilogia do Senhor dos Anéis ali, linda pro cinema, né? Uma adaptação que ninguém imaginava que ia ficar tão fantástica, mesmo os livros sendo sensacionais. Isso todo mundo lembra, né? Senhor dos Anéis, é pop, mas o que ninguém lembra é que Matrix veio antes disso e que Matrix provavelmente foi a chave, a ignição pra galera permitir que criassem. Cria aí, fica à vontade, cria que coisa nova pode dar certo. Sabe o negócio de óculos escuros ser moda em Matrix? Começou, hein? As irmãs Lily e Lana Wachowski, que na época eram chamadas de irmãos, não ganharam o título de revolucionárias no meio hollywoodiano à toa, não. Matrix é bem lembrado pelos efeitos especiais, que foram meio chocantes pra época, né? 1999, mas não é só isso, não. Eu fazendo aqui na câmera parece Karate Kid. Elas mostraram que o cinema não podia se estagnar de ideias. Como eu disse, né, tinha acabado de passar há poucos anos ali, os anos 80, farto de criação. Matrix chegou apresentando uma mensagem filosófica que fazia o público questionar o que aparentemente era óbvio dentro desse mainstream, do meio cinematográfico, da sociedade, culturalmente falando, do que fosse. É à toa que tem gente que compara com religião, acho exagero, mas na época teve. Tá no cerne de Matrix fazer questionamentos sobre tudo, sobre o que seria óbvio, fazer a sua análise do que está acontecendo, fazer diferente, ser diferente e pensar diferente. Elas meio que mostraram que aquilo tudo era normal e podia dar certo, diferente do que muita gente pensava naquela época. Essa história de as verdades absolutas não podem ser questionadas é coisa de vilão. Coisa de vilão, não é à toa que o agente Smith era feito pra isso, né? Lembram que ele protegia os segredos da Matrix? O filme foi incrível naquela época. É bom até hoje? É bom, é óbvio que é bom. Mas hoje já é bem mais fácil, entre aspas, ganhar espaço com ideias mirabolantes, digamos assim. Jordan Peele tá aí pra provar isso, né? O cara era ator negro, totalmente voltado pra comédia, virou um ícone do terror, da nova forma de fazer terror. Fez diferente, pensou diferente. Vocês já assistiram Corra ou Nós? Se não assistiram, vão assistir, que é sensacional. O meu ponto, meu povo, é que as coisas mudaram muito. E se Matrix vai vir com uma continuação, ele precisa seguir essas mudanças. Porque ele foi feito assim, ele foi feito revolucionando. De lá pra cá o cenário mundial mudou, as tecnologias mudaram, até a forma de se comunicar mudou. Então precisa ter essa nova cara. São coisas importantes que o roteiro de Matrix 4 não pode ignorar. Se isso acontecer, corre o risco de perder a essência desse negócio. E Matrix é só a essência praticamente. Eu tenho muito medo desse filme virar um novo Blade Runner 2049, filme que virou um clássico em 1982, aí veio em 2017, fizeram uma continuação e ninguém ligou. E vamos combinar que algo que muita gente concorda, eu sou uma dessas pessoas, é que o terceiro filme já não tava lá esse esbalaio todo, né? A história tava ficando cansativa, o próprio público tava perdendo claramente o interesse, tipo, isso se refletiu até nas bilheterias, porque se a gente for ver, dos 3 filmes da trilogia, o terceiro é o que arrecadou menos em bilheteria. Pra mim, Matrix foi aquele clássico que a gente ama, mas acabou ali, eu não ficava pensando, eita, quando vai vir a próxima trilogia de Matrix, hein? Não ficava. Até porque dá pra continuar aquele mundo após o final? Dá pra continuar. Mas não quando você chega logo anunciando na lata que você vai trazer Neo e Trinity de volta, os protagonistas e que morreram no final da guerra. É ótimo saber que o Keanu fucking
vai estar de volta? É, porque ele tá em todos os projetos do mundo. E também a Carrie-Anne Moss, que é sensacional, tava em Jessica Jones agora recentemente. Mas e aí? O Morpheus, que curiosamente é o que supostamente também não morreu na guerra, sobreviveu ali, não foi confirmado ainda. Qual que vai ser a continuação da história? E aquela paz entre máquinas e humanos? Será que vão clonar os dois? Ficou estabelecido que o agente Smith conseguia fazer clones dele mesmo, né? Mas aí a gente teria que ter o Neo e a Trinity sendo não humanos mais e talvez programas ou algo desse tipo? Ou será que eles viraram tipo vírus? Será que eles vão ser os novos agentes Smith e são vilões dessa vez? Aí já seria um pouquinho mais interessante, hein? Talvez não tanto, mas é uma saída. Se assim fosse, eles podiam até apostar em um outro protagonista ou outra protagonista, né, nova, pra seguir com esse legado Matrix aí. E falando em agente Smith, ele também acabou sendo destruído, deletado, seja o que for, sei lá, como você queira chamar. Sei que ele desapareceu, né? Se bem que ele é o personagem mais fácil de fazer voltar, de criar uma desculpa pra ele voltar. Só acho desnecessário. Uma das coisas que eu não concordo nada com a trilogia de Star Wars nova, eu gosto da trilogia, acho que tem pontos positivos, mas um dos pontos que eu acho mais negativo é com relação a essa questão de meio que anularem tudo que foi feito. A gente acompanhou o esforço da galera em séries, filmes, até chegar no episódio 7 e eles dizerem que os sacrifícios que o Luke fez, por exemplo, não valeram de nada, que o Império, a Nova Ordem, seja o que for, tá mais forte ainda. Na hora que eu vi isso, eu fiquei, what the fuck, man? Não gostei, espero que não façam nada parecido com isso, porque pode prejudicar muito. Agora sim, uma figura que pode vir a ser uma ameaça, eu acho, pra Matrix, pra franquia como um todo, e que foi pouco explorada relativamente, foi o arquiteto da Matrix, né? E a gente descobriu que ele era um programa que não consegue entender ou aceitar as nuances do livre-arbítrio. No início ele fez a Matrix como uma utopia, gerou um descontentamento geral da galera, da população ali, e aí muitas vidas foram sendo perdidas, né? Ele então tentou recriar a Matrix, se baseando mais ou menos na cultura humana, ou pelo menos o que ele entendia como cultura humana, que não era bem o certo. E essa frustração dele não entender com o que ele estava trabalhando gerou decisões desastrosas, como a gente sabe, né? No filme a gente viu o que rolou. Isso lembra muito Ultron, né? O Ultron fez isso, que achava que para conseguir a paz tinha que matar todos os Vingadores. Máquinas que pensam demais e acabam cagando. É a lição do dia de hoje. Outro ponto que pode ser problemático, que nós temos que concordar, é que uma das irmãs Wachowski, a Lana, vai roteirizar e dirigir esse filme. Tudo bem trazer a pessoa que fez tudo acontecer, eu acho totalmente válido. O problema é que a carreira delas pós-Matrix não foi assim uma coisa incrível, né? A gente viu aí V de Vingança, que foi legal, fez um sucesso, mas depois elas não conseguiram acertar muito não. Geralmente ideias muito boas, que elas são muito inteligentes, mas que não vingaram. Acho que não conseguiram fazer da forma que deveria para o público absorver. Exemplo? Speed Racer podia ser sucesso. Não foi. Visualmente muito diferentoso, né? Mas não vingou. O Destino de Júpiter foi um fracasso. Um filme confuso que até os próprios atores evitam falar. E que fez uma bilheteria de 183 milhões de dólares. O que parece alto, mas não é. O filme mal se pagou. Foi quase o valor que gastaram para produzir. Ou seja, não valeu a pena mesmo. Foi um flop. Sense8, mais recentemente, a série da Netflix, fez um certo sucesso. Aqui no Brasil virou febre, mas vamos com calma. Pra mim é uma ótima ideia que se perdeu. Não é fácil assistir a série. Eu assisti toda, eu gostava bastante, mas não sei se por questão de arte ou de outros motivos. Eu acho que se focaram muito na sexualidade dos personagens como um todo, independente de qual deles a gente tá falando. Cenas que acabaram se tornando muito mais artísticas do que do desenvolvimento da série, entende? E eu acho que não era o ponto. Tanto é que a temporada que eu mais gosto é a segunda, que eu acho que a história se desenvolveu melhor. O argumento que isso era por conta da inclusão e tudo mais, a série era inclusiva por si só. Tinha personagens carismáticos, incríveis todos eles, uma mitologia muito legal que, se fosse bem trabalhado, podia ser sucesso, estourar, mas que no fim quase não conseguiram acabar, né? Precisou a galera brigar na internet pra Netflix fazer um final. Fizeram um final, foi horrível, eu me arrependi. Eu fui um dos que reclamou no Twitter, foi na internet falar que tinha que ter um final, era absurdo cancelar antes disso, ou aquele último episódio. Nossa, gosto nem de falar. Enfim, meu povo, Matrix 4 tem muitos obstáculos que precisam ser retirados ainda do caminho. Até agora, os protagonistas que foram anunciados novamente são um ponto forte, porque fora a dupla de atores, a gente não tem muito no que se segurar pra dizer, esse filme vai ser bom. E eu acho que é um caso muito parecido com o de Avatar. Avatar estão aí querendo fazer 5 filmes, achando que vão bombar. Vamos com calma, meu povo. Avatar naquela época fez sucesso? Show! Fez sucesso, marcou a história, com a questão do 3D também. Mas será que aguenta 5 filmes daquela história ali? O diretor é de confiança, tem um histórico, mas eu duvido um pouco, viu? De toda
toda forma, diz aí o que vocês acham. Vocês também estão com medo desse filme de Matrix? Vocês acham que pode dar errado? Eu vou continuar comendo aqui minhas pílulas. Pra ver se eu faço uma visitinha lá pra Oráculo, pra alguém assim. Da outra vez que eu comi aqui foi memes com pasta de amendoim, era diferente.